eu apresento para os irmãos o quadro de Agostinho, que ele fala sobre o homem criado com o que ele chamava de livre-arbítrio. Eu não creio no livre-arbítrio. Eu creio que o ser humano tem uma liberdade de escolha, mas que ele não tem a capacidade de determinar a consequência da sua escolha. Então não é livre-arbítrio, é livre-agência, é uma liberdade de escolha. E Adão tinha, mas ele não poderia, por exemplo, comer da árvore do conhecimento e do bem e do mal e não morrer. Ele não tinha capacidade de escolher o resultado. Então ele podia comer e não comer. Obedecer, posso pecar e posso não pecar. Ele tinha capacidade de pecar e tinha capacidade de não pecar. Só que ele não tinha malícia no seu coração. Não tinha malícia, maldade no seu coração. Então Adão, ele não foi impulsionado por nada de dentro a pecar. Ele foi impulsionado por uma curiosidade despertada fora dele. Então, a esfera da tentação de Adão é física, é mental, é nos 5 sentidos. Viu que era boa para se comer, e a informação de Satanás, mas nada dentro. Foi só numa esfera mesmo mental, num aspecto intelectual. Ele fez uma inferência, ele raciocinou junto com a sua mulher e comeu. Aí quando ele comeu, agora ele tem malícia no seu coração. Esse estado ele é chamado de corrupção radical ou depravação total. Todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado. Isso é chamado de morte espiritual. Perder comunhão com Deus, que é a fonte da vida. Então, se você não tem a comunhão com Deus, que é a fonte da vida, você está morto em seus delitos e em seus pecados. Então agora Adão sente tristeza, vergonha e todos os sentimentos. Não existe nenhuma parte de Adão que não foi afetada pelo pecado. A sua vontade agora é de pecar, é de satisfazer a sua carne. Seus pensamentos são confusos. Não, a sua mente agora não é aquela mente organizada que pensa uma coisa, depois pensa em outra. Agora a sua mente ela tem muitas coisas. Como está a sua mente? A sua mente é muitas vozes, muitas imagens, ou você tem uma mente organizada que pensa agora numa coisa, pensa em outra coisa? Como é que funciona? Para você ver como é que é o nosso coração. Porque a justificação, ela é um tratamento com relação à condenação, mas a santificação é um tratamento com relação à poluição provocada pelo pecado na unidade psicossomática do homem. Todo homem foi corrompido pelos pecados, sentimento, pensamento e vontade. Então agora, depois do pecado, morto espiritualmente, o homem entra naquele segundo aspecto. Posso pecar, mas eu não posso não pecar. Ele não tem a capacidade mais de viver sem pecar. Por isso que Tiago diz que aquele que disser que não peca é mentiroso. Por isso que Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que é nascido da carne é carne. Ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí, por isso Cristo veio, porque ninguém poderia ser justificado por obedecer, porque a constituição do homem era a morte espiritual agora.
Aí Cristo, como ele não tem pecado, não tinha pecado, ele obedeceu, ele fez para o homem o que o homem não conseguia fazer. E ele ele ascendeu aos céus e nos deu o Espírito Santo. Só que é diferente daquela vida que você recebe quando você nasce da carne. O Espírito Santo ele é uma vida indestrutível. Então você não morre mais espiritualmente. Aí ali no quadro eu coloquei o seguinte, eu coloquei o terceiro aspecto depois da regeneração. Posso pecar e posso não pecar. Mas qual é a diferença? Porque na regeneração, no novo nascimento, você não volta à condição de Adão no Éden. Você está numa condição mais elevada. Por quê? Porque Adão pecou e morreu. Agora, se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Você tem a possibilidade de se arrepender. Você tem a possibilidade da purificação diária. Então a pessoa não perde a sua salvação. A sua salvação é eterna. Existem pessoas que não são salvas e pessoas que são salvas. E ali você tem o desenho da cruz e o arrependimento. Se hoje eu peco, eu não volto à condição de Adão. Eu não perco a minha comunhão com Deus, porque eu tenho a possibilidade do arrependimento. Mas se eu não me arrependo, então eu não sou nascido do Espírito. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo produz depois que você comete o pecado, independente de qual for o pecado, é a tristeza e o arrependimento. E depois, Deus nos livrará da presença da natureza pecaminosa. Essa natureza afetada pelo pecado vai ser transformada. O apóstolo Paulo fala: quando isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, e isso que é mortal for revestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Então, assim como Jesus recebeu um novo corpo, nós receberemos um novo corpo. Mas e agora, enquanto isso, como eu faço? Ele te deu o Espírito Santo para que você tenha domínio superior ao de Adão, para que a serpente, Satanás, o demônio, não te leve a comer do pecado. O seu corpo deseja, mas você tem a capacidade de negar para você aquilo que o seu corpo deseja. Isso que é negar a si mesmo. Então, lembra do que eu falei quando nós terminamos a primeira aula? Agora eu lembrei. Sabe o que era? Penso, logo existo. Não. Existo, logo eu penso. Você não é os seus pensamentos. Tanto que você analisa os seus pensamentos. É como se você estivesse assim olhando para os seus pensamentos e você dissesse: isso não, isso sim. Então existe um centro em você que em torno deste centro giram os seus pensamentos. Então você não é obrigado a seguir os seus pensamentos. E você, à luz da palavra de Deus, pode identificar se aquele pensamento é correto ou se aquele pensamento é errado. Então você tem a capacidade hoje de dominar os seus desejos. Mas você só domina os seus desejos da carne quando você aprender pelo Espírito Santo que está em você a dominar os seus pensamentos. E existem pensamentos que são plantados pelo diabo na primeira pessoa para te enganar, para que você pense que aquele pensamento é seu. Lloyd Jones fala sobre isso também. Muitos outros falam sobre isso também. Augusto Nicodemos Lopes, ele fala assim que as pessoas ficam querendo exorcizar o diabo, mas não conhecem o diabo. Conhecem as macumbas, as religiões, mas não conhecem o diabo, porque o diabo ele nos ataca na mente. Na mente. Então, as informações que vêm na sua mente, se você negar, ainda que aquilo venha
trazer prazer, você vai viver no Espírito. E quem vive no Espírito não precisa de reconhecimento humano e está satisfeito com o que tem, com a vida que Deus deu. Então o que aconteceu com Adão e Eva foi isso. Eles ficaram insatisfeitos com o que eles eram. O que aconteceu com Lúcifer foi isso. Ele não estava satisfeito em ser um anjo. Ele se comparou com Deus e viu que Deus era mais feliz e ele quis ser igual a Deus. Mas quando você para de desejar, quando você para de querer e você fala: Senhor, a partir de agora eu decido não desejar nada mais, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Qual é a tua vontade para mim? Aí você vai procurar dentro de você as informações do Espírito Santo e vai parar de ouvir os seus pensamentos. A palavra de Deus no seu espírito